Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estaremos lendo carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2 e o verso de número 8. Nesse estudo bíblico estaremos refletindo sobre a salvação através da graça mediante a fé. E alguns mistérios da Bíblia Sagrada com certeza nos serão revelados. Efésios capítulo 2, o versículo 8 nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nenhum esforço, continua a Bíblia Sagrada, para que ninguém se glorie, não vem de nenhuma obra. A salvação, ela só é possível através da graça de Deus, da graça que foi revelada ao homem, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta graça que nós tantos falamos, que nós às vezes queremos compreender e definimos como um favor imerecível, mas a graça de Deus, ela vai além disto. Ela é muito mais excelente quando mergulhamos na palavra de Deus para descobrir realmente o significado desta graça. Graça. Se nós definimos como favor imerecível, um favor que é feito uma vez e acabou, estamos definindo ela de maneira errada. É uma definição inadequada para esta graça, porque este favor de Deus, esta misericórdia de Deus para conosco, ela transcende a nossa compreensão e vai continuar realizando obras maravilhosas em nossa vida. Não é apenas um favor, mas vários fatores. A graça de Deus, ela é representativa através do sangue e da cruz de Cristo. A graça de Deus, ela é simbolizada, ela é representada através do sangue e da cruz de Cristo. Quando pensamos em salvação, olhamos para o Calvário, lembramos do Calvário, lembramos do sacrifício de Cristo, lembramos da cruz, porque o Gólgota, o Calvário, ele é o ponto de partida, ele é a espinha dorsal. O Calvário é o principal foco e o principal canal realizador da salvação humana. Na carta aos Romanos, até o capítulo 5 e o verso de número 20, o apóstolo Paulo vai se referir ao sangue de Jesus, a este sangue poderoso, a este sangue que tem o poder de modificar, de mudar a história do homem. Do capítulo 5 e o verso de número 20 até o final do capítulo 8, nós vamos encontrar a cruz. Já não vai relatar o sangue. Até o capítulo 5 e verso 20 relata apenas o sangue. Do capítulo 5, verso 20 até o final do capítulo 8, relata-se a cruz. Então, sangue e cruz.
representam a graça divina. O homem, através de um homem, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram, à semelhança de Adão. É isso que diz capítulo 5 e o verso de número 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Por um homem, o primeiro Adão, nós vamos encontrar na Bíblia dois homens. O primeiro Adão e o segundo Adão, representativo dessa graça. Deus só opera através destes dois homens. É a representação do realizar divino. É a chave para todas as realizações. Se não é o segundo Adão, que é Cristo, as operações são realizadas através do primeiro Adão. E se não é realizada através do primeiro Adão, vai ser realizada através do segundo Adão. A escolha, portanto, está o homem no centro dessa escolha. O primeiro Adão, lá no Éden, ele transgrediu consciente. Ele pecou consciente. Deus colocou o homem no jardim para o dominar. Para dominar o jardim, para ter domínio sobre tudo que então veio a existir. Mas o diabo não invadiu. Muitas pessoas dizem que o diabo invadiu o Éden. O diabo ele não invadiu. Satanás não invadiu o Éden. Ele foi colocado ali. Ele teve uma função específica. Uma função específica. Ele foi colocado para testar o livre-arbítrio do homem. Mas o homem não foi capaz de dominar o seu livre-arbítrio, de administrar o seu livre-arbítrio. Ele foi seduzido e conscientemente pecou. Eva sim foi enganada. Adão pecou já conscientemente. Adão era o modelo de Cristo, mas não era Cristo. Ele foi feito segundo o modelo de Cristo. E como ele era modelo na sua perfeição, pois o homem foi criado, foi formado perfeito. O homem foi formado perfeito. Nada do que Deus faz é imperfeito. Nada do que o Criador projeta tem a imperfeição. Adão, ele foi formado segundo o modelo de Cristo. O segundo Adão, no entanto, encarnou no modelo de Adão. Aquele corpo que Jesus recebeu de Maria era carne. O seu sangue, porém, inocente. A sua vida, inocente. Segundo Adão, Cristo encarnou no modelo original. Aquele modelo original que foi fornecido ao homem. Por isso que a Escritura diz lá no início: o homem foi feito segundo imagem e semelhança. O seu sangue poderia desfazer a maldição.
O sangue do segundo Adão poderia e pode até hoje desfazer a maldição. O seu sangue é poderoso para remir. O seu sangue é poderoso para perdoar. O seu sangue é poderoso para salvar. O seu sangue é poderoso para transformar a vida humana, para mudar a história humana. Este sangue nos dá segurança. Primeiro, segurança da salvação. Este sangue nos dá a segurança da salvação, pois nós fomos comprados, não foi com dinheiro, não foi com ouro, não foi com prata, mas sim com o sangue de Jesus Cristo, que nós fomos resgatados do domínio do pecado. Este sangue nos dá segurança de salvação. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 17, a Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. Aleluias! Nova criatura é. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E se diz nova criatura, é um novo viver, é uma nova vida, é uma nova história, é os novos conceitos, é os novos projetos, é umas novas esperanças. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Este sangue nos dá segurança. Estamos protegidos. Lá no Egito, os primogênitos, ali na 10ª praga, aquele que passou sangue, que era símbolo deste sangue, era tipo deste sangue, nos umbrais da porta, estes ficaram seguros. O anjo da morte não entrou naquele lar, ele não foi ver se tinha alguém pecando ali, ele não foi ver se tinha alguém falando mal da vida do outro, ele não foi ver se tinha alguém bebendo bebida alcoólica, ele não foi ver nada, ele não foi ver se havia alguma discussão, ele via o sangue, ele sabia que não podia entrar, porque este sangue nos dá segurança. Este sangue nos dá segurança. Estamos protegidos. Nenhum mal pode penetrar onde há este sangue, nos umbrais da porta. Nenhum mal pode entrar, penetrar, nenhuma potestade, nenhum principado, nenhum poder das trevas, porque este sangue nos dá proteção. Este sangue também nos faz assentar em lugares celestiais. Efésios capítulo 2 e o versículo 6 nos faz assentar em lugares mais altos. Podemos cultuar, podemos adorar, podemos entrar numa dimensão melhor espiritualmente. E podemos ter a certeza que estamos seguros, que somos ouvidos. Porque nenhum poder das trevas pode nos alcançar, nenhum domínio, porque este sangue nos dá segurança. Em Lucas capítulo 10, verso 19 e verso 20, a Bíblia nos diz que Jesus disse assim aos seus discípulos, debaixo da proteção deste sangue. Olha, Jesus disse para os seus, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. É este sangue poderoso realizando a nossa segurança e nos dando poder para triunfar sobre os poderes das trevas. Oh, glória seja dada ao Cordeiro de Deus, quando podemos entrar nessa esfera, quando podemos entrar nessa dimensão.
podemos penetrar numa visão melhor, numa visão toda especial. Por este sangue somos justificados. Somos justificados. O passado, o presente e o futuro, já estamos justificados. O sangue. Este sangue tem poder. Não é nem preciso e não há como comparar este sangue com outro sangue. Porque este é único. Único do segundo Adão. Através destes dois homens, que toda a história do mundo gira, que toda a história da humanidade caminha. Temos a representação do sangue, a segurança do sangue, a proteção do sangue e a justificação do sangue. E temos também a cruz de Cristo. A crucificação de Jesus, a crucificação de Jesus foi a parte humana. Foi os homens que o crucificaram. Ele foi crucificado pelos homens. Mas a sua morte, nós temos que fazer uma separação. A sua crucificação é uma coisa e a sua morte é outra coisa. Muito diferente. A sua crucificação foi o homem que o crucificou, mas a sua morte foi ele que morreu por sua própria vontade, por sua livre escolha. Ele escolheu dar a vida. Ele disse: eu dou a minha vida e ninguém tem poder de tirar. Ele se entregou. A crucificação é a parte do homem, a morte é a parte de Cristo. Muda. Esse conceito muda muita coisa. A Bíblia que diz isso, lá em João capítulo 10, o verso 17 e 18. O que os homens lhe fizeram é uma ação, que é a crucificação. O que os homens lhe fizeram e o que ele permitiu que o fizessem, é isso. Agora, a sua morte foi o que ele ordenou que eu fizesse. Até mesmo na ceia, ele olhou para o traidor e disse: faz o que tens que fazer. Uma ordem. Bem diferente do que os homens lhe fizeram e que ele permitiu. Há uma dimensão, há uma distância muito grande, porque poderiam ter juntado todas as cruzes que foi fabricada, que foram feitas, todos os soldados romanos não poderiam matá-lo se ele não se entregasse. Mas pensando em mim, pensando em você, pensando na promessa realizada, a justiça divina, a graça divina foi manifestada através do sangue e da cruz. O que é a cruz na visão de Deus? A cruz, nós temos uma visão. Nós podemos olhar ela de vários ângulos, de várias maneiras, mas Deus a olha de uma simples maneira. Deus a olha de uma única esfera, de um único ângulo. A cruz, na visão de Deus, foi matar o velho homem pecaminoso. Foi matar o velho e pecaminoso Adão. Esta foi o principal objetivo da cruz, na visão de Deus. Matar o velho Adão
extinguir a maldição do velho Adão e da vida ao novo homem em Cristo. Matando o velho Adão, dá uma nova vida ao novo homem em Cristo. Não há nova vida fora de Cristo. Não há novo modo de viver sem Cristo. Foi um golpe extraordinário que Deus deu na maldição. Foi a cruz de Cristo. A velha cruz é a morte do velho homem, do velho Adão. Por que eu digo velha cruz? Porque a velha cruz tinha algumas características diferentes da cruz que o diabo inventou. A velha cruz a velha cruz diz, venha e dê. A nova cruz diz, venha e receba. A velha cruz diz, venha e dê a sua vida. Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que a perder, por amor de mim, ganhou a sua vida. Essa é a velha cruz. Venha e dê. O homem precisa morrer. Jesus mesmo falou, precisa de um novo nascimento. Precisa morrer, precisa dar a vida para nascer de novo. Se um grão de trigo, uma semente de trigo não caindo na areia, se não nascer, se não germinar, nada é feito. O homem precisa morrer para ter um novo nascimento, para ter um novo viver. Todos que nascem na vontade da carne, nascem na família do primeiro Adão. João 3:3, Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, ele começa a explicar que todos nascem de Adão, e se quiser mudar de família, tem que trocar de Adão. Tem que sair da família do primeiro Adão e ser enxertado na família do segundo Adão. No Éden, o Deus Eterno plantou duas árvores. Ele plantou ali a árvore genealógica de Adão e a árvore genealógica de Cristo. Em no meio do jardim. Isso é despercebido. Nós achamos a árvore do conhecimento do bem e do mal apenas, e achamos a árvore da vida. Mas a Bíblia é igual garimpo, nós temos que garimpar o texto, temos que extrair o ouro. E uma das chaves é essa, duas árvores foram plantadas ali, a árvore genealógica de Adão e a árvore genealógica de Cristo. Duas árvores genealógicas diferentes. Portanto, a semente da mulher, a esta aliança, a esta promessa, diz respeito à árvore genealógica de Cristo. Abraão descobriu este segredo. Quando Abraão teve um encontro com Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão deu os dízimos. Este gesto de Abraão tem sido discutido apenas no campo financeiro. Quanta ignorância do texto bíblico.
pois este ato de Adão é o mais alto gesto de fé e de crença na promessa da semente da mulher. É a fé na promessa feita no Éden ainda, antes do homem ser expulso, ser colocado para fora. Abraão creu na promessa que o homem iria receber esta semente da mulher. E em seus lombos já estava Levi, um dos seus descendentes. Ou seja, o escritor dos Hebreus nos diz acerca disso no capítulo de número 7, o verso de número 10. Todos os descendentes de Abraão alcançaram a bênção através desse ato. Toda a sua descendência. Através desse ato de Abraão. Que maravilha quando nós começamos a mergulhar e a encontrar cada vez a salvação, nós somos mais seguros, mais conscientes que pertencemos ao mundo espiritual, pertencemos a um Deus todo-poderoso e que este Deus enviou seu Filho para nos dar esta salvação. Que graça maravilhosa! Precisamos crer, fé. Fé. Nesta palavra que a Bíblia nos traz à tona. Todos os descendentes de Abraão alcançaram as bênçãos. A maldição do primeiro Adão já começaram a ser desfeitas simplesmente na fé do cumprimento da promessa para aquele povo, para os descendentes de Abraão, para os filhos de Abraão. Neste encontro de Abraão com Melquisedeque, está a chave do sacerdócio, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. Porque Cristo não é da tribo de Levi, Cristo é da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. E este segredo tem passado despercebido. Hoje eu vejo muitos avarentos discutindo apenas o aspecto financeiro. Ah, porque foi da lei. Não, isso aqui foi antes da lei. Isso aqui foi a fé de Abraão na promessa da árvore genealógica de Cristo. Do cumprimento desta promessa. Cristo da tribo de Judá. O que aconteceu, portanto, ele sendo da tribo de Judá, não da tribo de Levi, a ordem de Melquisedeque, Cristo através do seu sangue, como Filho de Deus aqui encarnado, na cruz ali, ele destruiu a inimizade entre judeus e todos os outros povos. Ele destruiu a inimizade entre judeus e gentios. A parede da inimizade entre aqueles que estavam perto e aqueles que estavam longe, diz o apóstolo Paulo, foi destruída, foi desfeita através da crucificação e da morte de Jesus. Sua morte uniu judeus e gentios. Hoje, quando eu vejo separação entre judeus e gentios, eu fico pensando como que será isso na cabeça de alguns que leem a Bíblia e conseguem fazer esta separação, pois os predestinados foram os povos, ou o povo de Israel.
Não há separação entre igreja e Israel. Não há separação. A inimizade já foi desfeita. Seu sangue na cruz quebraram a maldição da separação e trouxeram as bênçãos de Abraão aos gentios. A cruz na visão do homem. O homem olha para a cruz e diz: ele morreu. Que dó, que pena. Ele morreu por mim. Ele pagou tudo. Ele já fez tudo. E se exclui da crucificação. Se exclui da morte na cruz. Foi Cristo que morreu. Ele pagou tudo naquele sacrifício. O apóstolo Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo, Gálatas. Na carta dele aos Gálatas. Já estou crucificado com Cristo, a vida que agora vivo, não vivo eu, mas vivo-a no poder do Filho de Deus. O segredo é este. Devemos olhar para a cruz na visão do homem, mas da seguinte maneira: não chegando perto da cruz, não tendo compaixão da cruz, mas sendo crucificado com ele. O velho homem fica para trás e dali um novo nascimento. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus precisa que o homem tenha o seu destino, a sua vida nas mãos do Senhor, para ter um controle e ser mudado toda a sua história. Não aquele controle como boneco, não, porque o Espírito Santo de Deus age na vida daquele que se entrega sem interferir na sua liberdade. Muito pelo contrário, aí que o homem se torna livre, porque antes de ser crucificado com Cristo, ele é escravo do pecado, ele nasce escravo do pecado. Ele nasce dominado pelo pecado, o germe do pecado. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele disse também: se pois o Filho, não há liberdade. Não há libertação a não ser através do Filho. A nova cruz criada hoje é uma cruz sem compromisso. É uma cruz onde o homem pode continuar egoísta, pode continuar com os seus prazeres, pode continuar com as suas licenciosidades, pode continuar na sua mesma maneira de viver de antes. Não precisa mudança, porque a cruz vai lhe dar, vai lhe acrescentar. E a velha cruz diz: venha e dê. Torna-se difícil. Torna-se difícil para o insensato, para aquele que não quer enxergar a realidade da sua alma, do seu amanhã. Mas a graça de Deus está nos dizendo hoje: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Só Cristo salva, porque esta graça, o sangue, a cruz, a morte, precisa de um ato de fé. E o sacerdócio da ordem de Melquisedeque
mais atuante do que nunca. Continua salvando, porque este sangue continua libertando, este sangue continua livrando, guardando, protegendo, e a cruz tirando toda a inimizade, e a morte de Cristo que ele se entregou, o triunfo da ressurreição nos dá a certeza que ele está para voltar, que ele muito em breve vem para dar um fim a esta graça e levar todos estes que ele adquiriu através deste sangue e da sua cruz. É o brado da ressurreição. Se ele tivesse apenas morrido, eu não estaria aqui pregando esta verdade e você não estaria crendo nesta verdade, mas porque ele ressuscitou, podemos esperar